Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Dominique Rumo aos 50, esse programa especial que está aí recontando a história desse colégio tão importante na história da nossa cidade, na minha história pessoalmente aí como ex-aluno, e nós estamos recebendo aqui ex-alunos como eu, ex-professores, pais de alunos, pessoas que fizeram parte então da história desse colégio, que caminha então rumo aos 50 anos de vida. No programa de hoje a gente vai entrevistar uma professora do Colégio Dominique, professora Aline Ferreira, de Educação Física, vai contar um pouco sobre a trajetória dela, sobre os desafios de ser professora no período da pandemia, por exemplo, que eu sei que foi um período que ela viveu muito intensamente junto com o colégio, e relembrar um pouco aí da trajetória dela no Colégio Dominique. Seja muito bem-vinda, professora, um prazer te receber aqui no Dominique Rumo aos 50. Ai, obrigada, eu tô muito feliz em estar aqui, eu fiquei muito emocionada quando o Salsinho me chamou. E é uma oportunidade incrível, né? De reviver muitos momentos. Como você falou, ficou emocionada, né? Eu acho que uma marca do Colégio Dominique é a emoção, né? Todo mundo que vem aqui, os professores, os meus colegas ex-alunos, a gente tem uma ligação muito afetiva com a escola que vai além da experiência do que a gente aprendeu ali, mas realmente de viver essa família, né? A Proninha como essa grande mãezona, os professores ali na extensão da família. É um sentimento que você tem, assim, de estar trabalhando num lugar onde, claro, tem a responsabilidade, o trato profissional, mas também essa relação a mais, que chega quase a uma relação familiar? Existe, isso é muito grande e assim, é uma sensação de pertencimento. São 16 anos ali dentro do colégio como professora, os meus filhos, eles cresceram ali dentro, a minha filha entrou no Maternal 1 junto comigo, ela se formou ano passado no ensino médio, meu filho está no 7º ano, também entrou no maternalzinho. Então assim, eu tive muitos alunos que eu vi crescendo, que eu vi se formando, que eu vi, sabe, entrando para a vida adulta como pessoas excelentes, como pessoas assim que a gente olha e fala, poxa, o quanto o colégio contribuiu, né? Quantas vezes eu olhei pra Proninha e falei, Pro, me ajuda com tal aluno, ele tá dando trabalho. Aí a Proninha colocava na sala, só faltava oferecer bolachinha e chá pra criança e conversava, e aquela criança saía dali, desculpa, Pro, eu sei que eu errei. Então, assim, é uma sensação muito grande de pertencimento, sabe? De você estar doente e receber uma mensagem da Proninha, ela manda mensagem pra gente pelo WhatsApp. Como vocês estão? Vocês estão melhor? Tá precisando de alguma coisa? Isso é uma atenção, um carinho, um cuidado que realmente é uma marca. E você contou aqui pra gente, tem a experiência da professora, mas tem também a experiência então, da mãe de aluno, de ver a trajetória completa, então desde o maternal até a filha se formar. Como é que é essa divisão entre a professora, mas também a mãe, né? São lugares diferentes dentro dessa relação do colégio. Então, são lugares diferentes. A minha filha Isabela, ela foi minha aluna do maternal ao 5º ano. Então, eu dei aula para todas as etapas dela até o 5º ano. E por falha, né, de inexperiência e tudo mais, eu acabei cobrando muito dela enquanto aluna, até o ponto que tem que ser, exemplo, o filho da Pro tem que ser o aluno exemplar. Até né? o momento que a Proninha me chamou e falou assim, Aline, vamos com calma, né, vamos devagar. Ela foi tá uma percepção da Proninha também. Da Proninha, de falar assim, vamos que interessante, porque podia ser outra diretora que ia falar, não, a sua filha é sua filha, você é professora, tem que cobrar dela, mas esse carinho mesmo, sim, essa atenção, a experiência também, né, de quase 50 anos conduzindo o colégio, de entender o tempo de cada aluno, o trato, né, mais uma marca aí, disso que a gente vem falando. Agora, você entrou no Colégio Dominique, lá o que mudou para Ubatuba, você estava me contando que não é daqui. Como é que começou a sua história com a Dominique? Então, eu mudei para cá no finalzinho de 2005, eu vim para cá grávida. Eu vim para cá justamente em busca de qualidade de vida. Vem de onde? Eu vim de Diadema. Então eu trabalhava no ABC ali de manhã, tarde, noite, sábado, vinha para cá para passar férias, alguma coisa assim. E quando eu estava grávida, meu marido recebeu uma oportunidade para mudar para cá. Então viemos para cá. E aí, como eu vim grávida, depois que a minha filha nasceu, eu entreguei currículos, não conseguia nenhuma oportunidade, prestei o concurso e conheci a Patrícia Liberal. O concurso na rede municipal, Isso. Então, e começou trabalhando com a Patrícia. E nesse momento, no final do ano, ela perguntou se eu era a Aline, que tinha entregado um determinado currículo lá, e eu falei que sim. Ela falou, a gente precisa de professor.
não te chamando porque ninguém conhecia. No ano seguinte me chamaram para uma entrevista na Dominique e estou lá até hoje. E assim foi, aliás, aproveitar a sua menção para mandar um beijo aqui para Patrícia Liberal, pro Patrícia para mim, porque era assim como eu chamava ali com as aulas de redação dela, professora muito, muito querida, então fica aí um abraço para ela. Você dá aula de educação física, né, que tende a ser uma matéria que os alunos adoram, né, porque principalmente quando a gente é criança, né, nas classes mais jovens, é um momento mais lúdico, realmente. Eu me lembro de ir na Dominique, depois com o professor Juan, a gente ter aula de tática, de entender o regramento dos esportes, ali já um pouco mais velhos. Mas mais novinhos era hora de brincar, de ir pra quadra, de dar uma relaxada. Como é que é a posição do professor de educação física, que às vezes tem que ali o professor de matemática, todo mundo olha com uma cara meio torta, o professor de educação física, todo mundo ama, tende a ser um professor mais popular, mais relaxado, né? Como é que é essa relação? Então, a criançada, assim, a gente vai exatamente seguindo as etapas de desenvolvimento. A turminha da educação infantil é tudo muito lúdico. A gente brinca, a gente se diverte. Aquele campo é sensacional para dar aula. Isso que eu ia destacar. Em termos de espaço, assim, o colégio oferece uma coisa que poucos colégios têm, né? Então, um espaço amplo, tem a piscina, tem quadra grande, tem uma amplitude que para as aulas de educação física imagino que seja uma delícia, né? Sim, então assim, eu dei muita aula de natação lá durante o verão, as aulas de educação física eram na piscina, e aí a gente tem a quadra, tem o campo de futebol. Até o 5º ano eu costumo trabalhar mais no campo de futebol, principalmente com a educação infantil. Então a gente trabalha embaixo da árvore, vem coelho no meio da aula, vem galinha da Angola. Na minha época tinha muita coruja, a gente adorava, corria pro campo e vinha as corujas, assim, a gente se divertia lá vendo os animais, né? Então, muitas vezes eu tô dando aula, as crianças brincando, vem galinha da Angola, vem uma galinha chamada Bernadette, a galinha da escola. Ela vem no meio da atividade, aí a gente tem que esperar ela passar para poder continuar, e a criançada pega no colo essa galinha, ela é bem dócil, então assim... É uma experiência muito. É algo que a gente não tem em lugar nenhum, Sim. né? Quando que você vai ver uma galinha dentro de uma escola? É incrível, assim, e acessível dessa forma. Uma oportunidade também de ter, então, essa experiência com a atividade física, mas também com a natureza, com o espaço. Estou me lembrando das minhas aulas, a gente fazia aula de frisbee com o professor Juan, professora Edicelli foi minha professora de educação física também lá na Dominique por muitos anos. Eu me lembro, a gente jogava queimada, assim, tem muito forte essas lembranças do espaço, né, dessa amplitude. Agora, você teve um desafio, como muitos professores, que é o oposto disso que a gente está falando, né? Acostumado ali, então, com aquele espaço maravilhoso, de repente vem pandemia, um desafio para todo mundo, um desafio para os professores de classes infantis, mas para os de educação física, um desafio maior ainda, né? E daí como é que faz para fazer aula de educação física online com as crianças em casa? Como é que foi se adaptar nesse momento? Olha, foi dificílimo. Primeiro porque eu não tenho muita habilidade com câmera, né? Nunca gostei de ser fotografada, filmada. E aí, de repente, tem que gravar, não tem jeito. A proposta era aquela e não tinha outra opção. Então, os primeiros vídeos foram muito difíceis. E porque eu tinha que pensar... O que a criança tem de espaço em casa? O que dá pra fazer na casa dela, né? O que eu consigo fazer? Às vezes apartamento, às vezes dividindo a família inteira ali no home office. Exatamente, assim, o que eu posso usar de material. Então, assim, eu bolava estratégias com bolinha de papel, com meia, com frigideira. Eu cheguei a jogar como se fosse tênis com frigideira. E não dava nem, em certo momento, pra falar, não vai comprar, porque as lojas também fechadas. Exatamente, né? Não tinha como pedir pro aluno comprar, né? Então, eu usava tudo que eu tinha em casa. Foi um desafio muito grande, foi extremamente divertido depois que eu consegui entender. Depois que entrou no ritmo, né? Por quê? Porque aí eu fazia uma hora com meu filho, em outro momento eu fazia com o meu esposo, ele participava junto também. Então, essa semana, a mãe de um aluno falou assim, Aline, eu assisti os vídeos da pandemia. Eu falei, você ainda tem? Ela falou, tenho. A gente se divertiu demais. Por quê? Porque ela falou que naquele momento, as atividades, que eram uma vez só por semana, por serem fáceis de fazer, era um momento em que a família dela tinha de descontração. De não ser, então, só o aluno, mas a família. Exatamente. Acabar entrando nesse momento, né? E olha que interessante. Talvez uma oportunidade dos pais se relacionarem mais com os professores, né? Porque no período normal o pai está nas suas atividades, o filho está lá na escola. Quando isso tudo vai para dentro de casa, os pais conseguem ver, esse é o professor de matemática, esse é o de história, essa é a professora de educação física, vamos fazer a atividade junto e acabar, por incrível que pareça, nesse momento de isolamento,
ampliando as relações, né? Você sentiu um pouco disso? Muito, assim, as famílias, elas se aproximaram, muitas falaram que entenderam a importância da educação física, porque a educação física, infelizmente, ainda é uma matéria que ela é tida como brincar. Menos importante, exatamente. A gente brinca, mas toda brincadeira que eu proponho para o meu aluno, ela tem um objetivo. Claro. Então, eu sei qual é o objetivo, eu sei o que eu quero alcançar com aquelas crianças quando eu tô brincando. Na semana passada, a aula foi no campo, com a educação infantil. Eu amarrei uma corda, subi em uma cadeira, porque eu não tenho muita altura, né? Amarrei uma corda e as crianças escalaram. Elas aprenderam a escalar uma árvore para trabalhar força de tônus muscular, membros superiores. São questões que vão auxiliar no desenvolvimento da criança, na aquisição do processo da leitura e da escrita, e que a gente não tem ideia, então acaba deixando de lado o brincar. E você percebe uma dificuldade maior e, portanto, uma importância maior da educação física nessas gerações virtuais, digitais, porque quando eu era criança, as crianças brincavam na rua, né? Eu morava no Jardim Carolina, ali perto de onde é o colégio, as ruas eram tranquilas, então fazia pega-pega, subia em árvore, a gente tinha essa oportunidade. Hoje eu percebo que as crianças moram mais em apartamentos, que às vezes não tem área para isso, as ruas são mais movimentadas, mais inseguras, o celular, na internet são distrações, as crianças precisam cada vez mais desse momento para introduzi-las na atividade física, no lúdico, porque em casa já não tem como era na nossa época. É fundamental. E assim, não é nem só pela questão de movimento, é interação social, é desafio, é aprender a enfrentar desafios, a questão assim da criança se desenvolver de uma maneira integral. Como que eu faço quando eu tenho um problema? Então, quando a gente propõe uma brincadeira e ela está brincando, surgem desafios. Ela tem que elaborar estratégias para conseguir superar aquele desafio e encarar e pensar assim, não, eu posso fazer dessa forma. Faz um planejamento e ela consegue executar para chegar no... E quando não consegue, aprender a frustração, o outro ganhou, eu perdi, como é que eu vou lidar com isso, né? Exatamente. Tem uma série de habilidades ali, não necessariamente físicas, que estão sendo exercitadas, né? E é importante a escola ter esse olhar, essa atenção. Você sente, então, que na Dominique tem esse olhar, não tem vestibular educação física, eu não sei que a pessoa vai fazer o curso, mas a escola entende a importância disso na formação do indivíduo? Entende. A Proaninha sempre entendeu e, assim, ela sempre conversou muito comigo, porque as crianças, elas precisam da educação física. E a educação física, ela não é uma disciplina voltada ao desenvolvimento motor, ela é integral. A gente trabalha cognitivo, afetivo, social e motor junto. E é isso que a criança precisa para um bom desenvolvimento. Não tem como fugir do brincar, do movimento, das estratégias de brincadeira mesmo, igual você falou, elas estão presas, elas estão dentro de casa. Então o que precisa? Movimento. E eu sempre falo para os pais, sempre que possível, brinquem com as crianças. 5 minutos por semana, 10 minutos por semana, o tempo que você tiver disponível. Deixa o celular de lado e brinca com a criança. Eu posso uma vez por semana, 15 minutos, tá ótimo. Brinca com essa criança. Eu fiquei louco por uma aula de educação física agora, aquele momento então de ir, de estar com os amigos, de correr, de brincar, de fazer a natação, como era um espaço, como a piscina, então, que foi inovador, né? A primeira que trouxe, então, eu me lembro de estar lá quando construíram a piscina e aquele frisson, aquela novidade, então é um espaço muito bacana para as crianças poderem se aprofundar aí. E você, então, experimentando muito disso, trazendo ali perto das crianças essa atenção do colégio para essa área da educação física. Para a gente terminar aqui, eu queria te fazer uma pergunta, Aline, que eu costumo fazer para todos os nossos convidados. Você foi convidada aqui porque você faz parte da história do Colégio Dominique e eu queria saber a importância que o Colégio Dominique tem na sua história pessoalmente. Então, é uma experiência muito grande, assim, o Dominique. Quando eu me formei, eu não pensava de maneira alguma trabalhar em escola. Não entrava, nem no último item, assim, escola, não queria. Eu entrei na educação física para trabalhar com crianças com deficiências. E quando eu vim para cá, eu vi que eu não tinha lugar para trabalhar. E aí eu prestei o concurso, eu fui pro Dominique, mas ali o jeitinho da Proaninha, sabe, de acolher, de tratar a gente com carinho, de olhar para aquele aluno que de repente tem um comportamento diferente do que a gente espera, chamar ele na sala, conversar, todo esse jeitinho que ela sempre teve de acolher, de chamar a atenção de maneira afetiva, de maneira carinhosa, aquilo foi me dando uma tranquilidade e eu aprendi a gostar
de dar aula, porque eu achei que eu nunca fosse ser feliz dentro de uma escola. Então o percurso que eu tive ali, ele foi muito apoiado pela Proaninha. E ela hoje fala pra mim, ela fala: Aline, você cresceu tanto a sua trajetória aqui dentro, porque você entrou de um jeito e foi se desenvolvendo, foi estudando, pesquisando, conversando muito com ela. Ela tá sempre de portas abertas, então ela sempre dá esse suporte pra gente. E como mãe, os meus filhos foram infinitamente felizes ali dentro. O meu filho ainda está na escola, a minha filha, ela nunca quis sair daquela escola. Nunca cogitou assim, mãe, vamos sair. Sempre assim, eu sou feliz na escola, eu quero ir pra escola. Ai, é final de ano, já acabou as férias, já acabaram as provas. Não, ela sempre quis ir pra escola. Então é um sentimento assim de gratidão. E acho que para uma mãe, talvez poucos sentimentos sejam tão importantes quanto de ver o filho feliz, né? De saber que ele está num lugar onde ele está feliz, está bem acolhido. E essa é uma das oportunidades, então, que os alunos do Colégio Dominique têm. De aprender, claro, de se desenvolver enquanto alunos, mas também de serem felizes, estarem felizes lá. Eu posso dizer, fui muito feliz nos anos que eu tive lá. A Aline também traz esse depoimento. Eu te agradeço muito por vir aqui enriquecer o nosso programa, continuar contando histórias dentro dessa grande história de 50 anos aí que o Colégio Dominique se aproxima. Agradeço muito, Aline, muito obrigado. Manda um abraço lá então para os alunos, para os professores, e a gente se vê em outras oportunidades. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Deixar um beijo, né, para a Proaninha, para os alunos, para os professores, para toda a equipe, para os pais que apoiam muito a gente. Muito obrigado. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Dominique Rumo aos 50. Então, esse programa aí comemorativo da trajetória do Colégio Dominique. A gente se vê na próxima oportunidade aqui na Rádio Costa Azul. Você ouviu Dominique Rumo aos 50.